Esportivo. Está de volta o programa que vai deixar você ligado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, toda sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. O programa Canal Aberto. A revista eletrônica para você entender mais sobre a UERN, tirar dúvidas e ficar bem informado com o que acontece. Todo conhecimento vale muito e ficar por dentro da universidade vale ainda mais. Nosso encontro está marcado, sexta-feira, 7 horas da manhã. Começa agora o programa Canal Aberto da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Bom dia, 7 horas e 6 minutos. Estamos começando mais um programa Canal Aberto. Programa que deixa você por dentro das notícias da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em uma produção da Agência de Comunicação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a AGECOM, e com a parceria da 105 FM Santa Clara e da Universitária FM. Publicado o edital do processo de seleção para o curso de mestrado em Ciências Sociais e Humanas. Abertas inscrições para o mestrado acadêmico em Pau dos Ferros. Com a suspensão das eleições em Mossoró, o UERN mantém o vestibular para o dia 2 de fevereiro. Esse é um dos destaques da edição de hoje e vamos saber os detalhes com o professor Egberto Mesquita, diretor da Comperv. 7 horas e 7 minutos. Hoje nós também vamos conversar com o professor Zezineto Mendes, diretor da FACEM, sobre as finanças, né, do início do ano e como a melhor maneira de se comportar nesse ano que a gente sabe que todo início do ano vem um monte de contas, né, a pagar, e é preciso se programar para isso. Essas e outras informações e notícias a gente confere daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo comercial. Está de volta o programa que vai deixar você ligado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, toda sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. O programa Canal Aberto. A revista eletrônica para você entender mais sobre a UERN, tirar dúvidas e ficar bem informado com o que acontece. Todo conhecimento vale muito e ficar por dentro da universidade vale ainda mais. Nosso encontro está marcado, sexta-feira, 7 da manhã. Você já imaginou os melhores intérpretes e compositores da música popular brasileira e internacional vendendo seu produto? Pois é isso que acontece quando você anuncia na FM 105. Anuncie na 105 e apresente o seu produto ou serviço a um público com elevado padrão de consumo e maior poder de compra. FM 105. Qualidade musical em primeiro lugar. Departamento Comercial 3312-5222. 105,1. Agora são 7 horas e 9 minutos. Você pode participar do Canal Aberto pelo telefone 3312-1105. Pode enviar a sua pergunta, né, aqui aos nossos entrevistados. Hoje nós vamos conversar com o professor Egberto Mesquita sobre o PSV 2014, também com o professor Zezineto Mendes sobre as finanças no início do ano. 7 horas e 10 minutos e nós começamos conversando com o professor Egberto Mesquita, né? Nesse final de ano, final de 2013, início de 2014, muitos acontecimentos em Mossoró, em
na área política, geraram uma série de indefinições em toda a cidade e terminou afetando o PSV da UERN, né? Houve uma ameaça de alteração no calendário do processo seletivo vocacionado ou vestibular, como a maioria das pessoas chamam, e gerando uma série de transtornos, né, e insegurança até para os candidatos. Mas o professor Egberto Mesquita veio aqui mais uma vez, né, ele que esteve presente no último programa de 2013, também agora no primeiro programa de 2014, para solucionar todas essas questões que estejam afligindo os nossos ouvintes, né, e os candidatos em geral. Bom dia mais uma vez, professor. Obrigada pela sua presença aqui no programa Canal Aberto. Bom dia a todos. Realmente, primeiramente, desejar um feliz 2014 a todos que nos escutam, principalmente os colegas aqui presentes e os nossos amigos da Universidade do Rio Grande do Norte. Realmente, nós tivemos aí, no final do ano, né, as informações relativas à questão de possivelmente termos o nosso processo seletivo adiado, né, transferido a data, mas, de qualquer forma, com o anúncio, né, da liminar acatada pelo TSE, nós tivemos então o restabelecimento e a manutenção das datas previstas já em edital. Então nós vamos manter, obviamente, a data da aplicação das provas, que será 2 e 3 de fevereiro de 2014, para que realmente os candidatos, assim agora, com maior tranquilidade, né, com maior discernimento sobre as questões relativas ao processo seletivo, possam então começar a se agendar, principalmente as pessoas que estão fora de Mossoró, para que comecem já a se movimentarem no sentido de reservar hospedagem, etc, etc. Né? Então a gente já de antemão dá essa notícia para que os candidatos que estão inscritos, né, eles fiquem tranquilos, porque o PSV será mantido nas datas de origem. Uma ótima notícia, então, né? Tudo de acordo com o calendário definido, não terá nenhum problema quanto à organização dos candidatos. E a gente já dá também o bom dia ao nosso companheiro de bancada, Bruno Barreto, e também para o seu bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luziara. Bom dia, professor Egberto. Professor Egberto, passado agora esse susto, né, da questão da possibilidade de adiar, você tem que se preparar, porque esse ano tem uma novidade, né, no PSV, que ele vai ser à tarde. Como é que vocês estão se preparando para esse novo momento? Realmente, esse PSV 2014, nós temos essa novidade de que o processo ele será aplicado agora no turno vespertino. Então, os candidatos que agora nos escutam realmente têm que ficar atentos a essa questão, né, porque nós vamos aplicar as provas no horário de 13 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos. Portanto, é uma novidade e isso é fruto, Bruno, de um pedido da própria comunidade, né, que se envolve com o processo seletivo, né, as pessoas que são afetadas diretamente, e de maior condição para que essas pessoas cheguem aos locais de prova, não tenham retrasos, e a questão também da própria segurança, que realmente você hoje sair muito cedo de casa corre o risco de ter alguns problemas. Então, sobre essa ótica, sobre essa análise, a comissão achou por bem esse ano aplicar a novidade de termos esse processo seletivo no turno vespertino, né? Então isso vai dar oportunidade a muitas pessoas que vivem em regiões distantes do local de aplicação, aqui circunvizinhas, né, que possam chegar tranquilas, né, aos seus locais de realização de prova e, portanto, diminuindo assim aquela velha condição das pessoas chegarem atrasadas nos processos. Mas, obviamente, é um horário que, ao nosso entendimento, é bastante conveniente para que as pessoas possam chegar a tempo de realizar as suas provas. Pelo menos a desculpa não tem mais, não é, professor? Quando eu fiz vestibular, não vou dizer a data, né? Era tarde também, fiz vestibular na UFRN, há alguns anos, poucos anos.
Mas ainda teve gente que chegou atrasado. E muita, né? Você fez à tarde? À tarde, o meu foi à tarde. Muito tempo. Quando eu fiz tanto o da UERN quanto o da UFRN era de manhã. E o da UERN, eu morava lá em Natal, numa área da Zona Sul. E na época me colocaram para fazer uma prova lá no caminho para a Zona Norte. Eu tinha que pegar 2 ônibus, tive que sair de 5 da manhã. Vocês teve alguma preocupação com essa questão logística? Exatamente. E pensando justamente nessa questão, é que nós sinalizamos, né, esse ano, essa aplicação nesse turno, porque realmente algumas cidades, como você acabou de colocar, como Natal, tem realmente as distâncias são muito longas, então as pessoas precisam se programar muito cedo e às vezes você corre o risco pelo trânsito, né, pelo grande movimento, de chegar atrasado, porque você sai de um ponto a outro da cidade, pode levar mais de 1 hora, 2 horas para chegar ao seu local de aplicação. Então também é obviamente uma questão que a gente pensando nisso, Mossoró também já tem as distâncias que são muito longas também, então nós temos que pensar no bem-estar dos nossos candidatos para que eles não cheguem no local de prova ofegantes, né, nervosos, mais do que já a prova em si já provoca no candidato. Então, óbvio que achamos que para o candidato é um horário bem melhor, né, de se aplicar essa prova. Agora, como Luziária disse, realmente tem pessoas que, mesmo com esse horário, obviamente chegarão atrasadas. A gente torce para que seja o mínimo possível, obviamente, porque não é interessante que o candidato ele faça a sua prova afobado, né, muito nervoso. E então é necessário que ele se programe, que ele faça um reconhecimento prévio das distâncias, né, quanto tempo ele levará de sua casa para o local de prova. Então, nós aconselhamos que, tão logo ele saiba qual é o local de prova, né, de realização de suas provas, que ele possa investigar e fazer esse percurso para ver quanto tempo levará de sua casa até o local de prova. Professor, agora são 7 horas e 17 minutos. São 25.355 candidatos que concorrem a 2.180 vagas, né, nos diversos campos da UERN. Quais são as próximas etapas desse processo? Quando é que começa a entrega dos cartões de inscrição? Quais são as datas que o candidato não pode esquecer? Bom, a partir de agora é crucial para que o candidato ele possa ter um acompanhamento das informações, que ele sempre fique atento ao que é divulgado no portal da UERN e bem como também, obviamente, no site da Comperv, para que ele possa ir acompanhando. Inclusive, nós temos no próprio site da Comperv um cronograma de atividades já disponibilizado há algum tempo, para que o candidato possa seguir todas as etapas. Pois bem, nós temos agora, recentemente, nós publicamos um edital sobre a convocação para os candidatos que vão realizar o curso de música, né? Essas pessoas, obviamente, elas precisam realizar um teste de aptidão, que nós chamamos teste de aptidão em música, que existe a sigla para denominação desse teste, que é o TAEM, né? Então ele vai agora, domingo, vai realizar esse exame. Esse exame ele está, obviamente, agendado para ocorrer às 8 horas, de 8 às 12 horas. E óbvio que esse candidato ele já tem, portanto, as informações disponíveis, o que ele precisa levar para o dia dessa prova, para que ele possa chegar tranquilamente e realizar uma boa prova. Então, domingo será realizado inicialmente esse primeiro teste para esses candidatos de música, né? Passando esse processo do TAEM, nós temos uma outra data, que seria uma data marcante, que é a data em que nós vamos publicar o resultado da concorrência. Aí sim, nós vamos abrir para todos, né, quais são os cursos mais concorridos. Não é muita novidade, obviamente o curso de medicina, já adiantando, ele será o mais concorrido, mas é interessante que a gente veja isso em números, né? Então, o quantitativo de inscritos, ele vai ser divulgado, portanto, no dia 21 de janeiro, onde nós já oficializamos isso em edital. Também nesse mesmo dia, do dia 21 de janeiro, nós iremos publicar também no portal a relação de pessoas aptas, né,
ao benefício do sistema de cota social, bem como também a escola em que esse candidato terminou, né? Terminou com o seu ensino médio. Nós damos, assim, transparência ao processo das cotas sociais, para que as pessoas que tenham, assim, interesse possam verificar a pessoa que está na lista e a escola em que ela concluiu, pelo menos, o seu ensino médio. Então, isso transparece ou dá uma transparência maior para que as pessoas possam ter o entendimento para quem está sendo concedido realmente o benefício das cotas. Então, dia 21 nós temos essa data já agendada, já marcada para a publicação da concorrência, bem como também o resultado dos beneficiados ao sistema de cotas. No dia 24 de janeiro, então aí sim, nós já começaremos a liberar, obviamente somente pela internet, né? O candidato ele voltará ao portal da UERN e ao site da Compev para acessar o cartão do candidato. Esse cartão do candidato, ele é um cartão que tem todas as informações relativas aos dados pessoais do candidato, bem como também o idioma escolhido pelo mesmo e o mais importante, né, item desse cartão seria a orientação para que o candidato possa realmente chegar ao local em que foi designado para a realização das provas. Então, a partir do dia 24 de janeiro até a data da aplicação da prova, esse cartão ficará disponível, né, no nosso portal, no nosso site, para que o candidato possa acessar. Esse cartão do candidato, é importante que se destaque, ele é um cartão orientativo. Ele não necessariamente, né, o candidato ele não tem que levar esse cartão. Agora, nós sempre orientamos aos candidatos que façam a ação do cartão para a sua própria segurança. Porque quando ele vai ao local, ou se desloca para o local de realização de provas, né, nós temos aí, portanto, muitos locais, muitas salas. É importante que ele fique já muito cedo orientado, né, da localização e que possa, obviamente, chegar sem nenhum transtorno maior ao seu local de prova. Feito isso, obviamente, nós iremos aí para os dias 2 e 3 de fevereiro, que seria a realização, obviamente, da aplicação dessas provas, né? E o resultado nós também já temos uma previsão em nosso edital. Será dia 7 de março, né? A previsão já que publicamos de antemão para que o candidato possa, pelo menos, já saber que tempo terá para conhecer realmente o seu sucesso e o ingresso em nossa universidade. Professor, o cartão de inscrição é uma exigência para fazer a prova? Não, de forma alguma, Bruno. O cartão ele é apenas um mecanismo que nós disponibilizamos ao candidato para que ele saiba realmente, tenha suas informações, tanto de dados pessoais, como a escolha de seu curso, bem como também, obviamente, que o mais importante de todos seria a orientação para chegar até o local de prova. O que é realmente, digamos, exigência, e o candidato só pode adentrar no seu local de realização de provas, é o documento de identificação, com foto, documento oficial, obviamente, com a foto do candidato, para que ele possa ter acesso à realização das provas. Comumente as pessoas utilizam seu RG, né? Mas, obviamente, existem outros documentos que são oficiais, por a própria carteira de motorista, o CNH, que também tem o ingresso do candidato à sua sala. Então, se o candidato ele chega ao local de prova e não tem o seu cartão do candidato, isso em nada vai interferir na sua condição de permissão de entrada, né? Desde que ele tenha oficialmente o seu registro, né, sua carteira de identidade ou documento oficial com foto. Aí ele vai poder entrar sem nenhum problema. Professor, o senhor falou em transparência, né, na questão das cotas sociais e será divulgada a relação, né, dos beneficiados, também das escolas que eles estudaram, em caso de ser detectada alguma fraude. Como é que a população pode fazer essa denúncia? Veja bem, o objetivo é que realmente as pessoas que interessadas diretamente ou indiretamente possam verificar pelo menos o ensino médio, onde foi que esse candidato concluiu, para que, se porventura existe alguma irregularidade, né, as pessoas que
agora nos escutam, que realmente sejam fiscais da universidade, porque a universidade ela recebe um fluxo muito grande de documentos. Então a universidade, obviamente, ela não tem poder de investigação, ela recebe os documentos, ela não duvida do seu candidato, mas que algumas pessoas, às vezes, tentando se aproveitar, se beneficiar, acabam querendo, obviamente, levar vantagem. E a universidade ela está muito vigilante enquanto a essa questão, né? No que compete ao UERJ, nós já tivemos aí algumas ações que demonstram que nós estamos realmente muito vigilantes a essa condição. E nós estamos, quando recebemos denúncias, né, que o candidato ou antes ou até durante a realização já do seu ingresso no curso, nós já temos aí colocado estudantes para fora do curso, né? Nós podemos citar exemplos aí do curso de medicina, que nós já tivemos cerca de 7 candidatos que foram desligados após investigação, né? E eles foram desligados desses cursos. Então, assim, se a pessoa que nos acompanha agora, né, nesse dia 21, detectar que existe alguma irregularidade na lista publicada com esses beneficiários, então é só entrar em contato com a Comperv. Você pode denunciar anonimamente, que nós iremos realizar uma investigação. Você vai, obviamente, mandar isso tanto pela via eletrônica, pode ser por e-mail, pode ser ligando para a Comperv através dos telefones 3315-2153 ou 3315-2172, que, obviamente, a universidade ela terá a responsabilidade e dará direito, obviamente, à ampla defesa para os que estão imputados, que estão acusados, para que possam, obviamente, realizarmos um processo na mais tranquilidade e na mais, digamos assim, condição limpa, né, transparente, para que os candidatos que têm esse direito ao benefício do sistema de cota social não possam ser lesados, né, nessa questão. Então, essas pessoas elas fiquem atentas, né, a essa condição para que possam ajudar a universidade nessa condição de denunciar as pessoas que se utilizam disso. Nós temos verificado, Luzara, que nos últimos anos essa tendência ela tem diminuído bastante. Por quê? Nós temos a cada ano aperfeiçoado mais e mais essa questão do ingresso dessas pessoas por fontes, digamos assim, ou por meios fraudulentos, e que a cada ano nós temos um banco de dados que nós temos a vida dessas pessoas que fazem vestibular na UERJ desde 2008, né, até, obviamente, esse vestibular atual. Então, nós temos aí, portanto, um histórico. Pessoas que fizeram vestibular em 2009, em 2010, em 2008, em 2011 e agora, recentemente, nós temos, portanto, como verificar que condições essa pessoa tinha nesses anos, né, que ela vem prestando vestibular para a universidade. Então, se a gente detecta que ele tinha uma condição de não cotista e agora aparece com a condição inovada, né, de cotas, então, obviamente, nós já investigamos e já abordamos o candidato no momento que ele está realizando a entrega e já identificamos e já notificamos a ele que isso é uma irregularidade. Muitos deles, obviamente, depois que nós explicamos as condições e o que pode levar à perda do seu curso caso venha a ser aprovado, essas pessoas mudam drasticamente de entonação e, portanto, voltam ao seu estado de não cotista. Professor Egberto, tem a entrega do cartão de inscrição, que começa dia 24, e até o processo, até a realização da prova. Tem algum outro evento importante para o candidato? Os eventos que agora ele precisa são essas datas que nós já colocávamos agora há pouco, que é a data realmente a mais importante para que ele tenha segmento, para que ele possa, então, não ter problemas, é a data da liberação desse cartão, que ele vai poder tranquilamente de sua residência, né, realizar a impressão. Outra atividade é uma atividade interna, ou são atividades internas, que a Comperv, obviamente, está trabalhando na sua condição logística, né? Nós temos aí para os alunos da nossa universidade, em breve nós iremos publicar também o edital para a participação de fiscalização dessas provas. Então nós vamos aí, mais ou menos dia 15 de janeiro,
nós iremos então fazer a publicação desse edital, onde as pessoas da comunidade uerniana poderá, obviamente, se inscrever dentro das condições que o edital prevê, para que possa então participar desse processo juntamente com a nossa universidade e realizar um processo seletivo, como todos os anos nós temos realizado, um processo muito tranquilo, né? E diga-se de passagem, obviamente hoje nós estamos já com o processo de finalização da licitação da empresa que irá elaborar a prova para esse PSV 2014, e hoje, obviamente, nós conheceremos essa empresa e divulgaremos também em nosso portal qual a empresa vencedora para a realização dessas provas. Professor, outra particularidade da UERN é um atendimento especial que é dado aos portadores de necessidade. Esse público tem que ficar, ainda tem alguma questão, ainda tem algum tipo de informação a prestar com PEV, ou agora só precisa ficar atento justamente nesse calendário que o senhor acabou de divulgar? Nós temos, é importante essa pergunta, porque hoje na universidade nós temos duas modalidades de atendimento, né? Nós temos a cota que nós chamamos de cota para pessoas com deficiência, e temos também o que nós chamamos de atendimento para pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, seja ela permanente, seja ela temporária. Essas pessoas que se declararam ou solicitaram algum tipo de assistência especial, nós também publicamos agora no dia 30, né, passado, 30 de dezembro, publicamos o edital onde nós já lançávamos a lista das pessoas que foram contempladas com o deferimento ao pedido para essa assistência especial. Hoje, dia 3, nós abrimos o prazo para que essas pessoas, possivelmente aquelas que não estejam inseridas ou que foram indeferidas, né, desse processo de benefício de assistência especial, que possam hoje ingressar com recurso, para que, caso contrário, não tenha sido anexado algum documento, algum laudo médico, que elas possam entrar em contato hoje e realmente realizar esse recurso para que tenha esse benefício preservado, que é muito importante que essas pessoas elas se prontifiquem, se identifiquem, né, nessa condição, para que a Comperv, para que a UERN possa estabelecer uma condição de facilidade, sentido de acesso, de mobilidade, para que essas pessoas tenham realmente um desempenho na prova tranquilos e possam realizar sem maiores problemas. A outra dinâmica, ou outro sistema de cotas que nós temos, são o sistema que engloba aí as pessoas com deficiência. Não confundir algumas pessoas que podem participar, por exemplo, do sistema de cota para deficiente, não necessariamente são as pessoas que têm assistência especial, né? Por exemplo, só para que a gente tenha uma compreensão melhor, uma pessoa que sofre um acidente, ela vai ter uma assistência especial, mas não necessariamente ela vai participar do sistema de cota para pessoas com deficiência. Então é importante que se destaque isso. E essas pessoas que participam da cota social, elas terão, possivelmente, né, após a aprovação, nós teremos uma equipe multidisciplinar que irá até os campers, né, para que façam realmente uma entrevista com essas pessoas, para que a universidade possa detectar quais são as necessidades que essas pessoas realmente irão precisar para ter acesso aos cursos que foram aprovados, e também nós vamos nesse momento identificar o laudo, né, constatar realmente se essa pessoa ela tem aquela deficiência. Então é importante que os candidatos que estejam nessa condição de cota para pessoas com deficiência, eles saibam que nós iremos também, posteriormente a eles serem aprovados, nós iremos checar isso em loco para comprovar as informações. Ok, professor. Agora são 7h34, né? A gente agradece mais uma vez sua participação aqui no programa Canal Aberto e já deixa os microfones abertos para as suas considerações finais. O que a gente vem sempre dando a informação é para que nessa reta final o candidato ele fique bem atento, né, possa
ter e obter as informações, né, o quanto antes. Qualquer dúvida que o candidato tenha, a gente sempre orienta os candidatos que não fiquem perguntando aos colegas, né? Porque os colegas sabem tão quanto ele, né? Ou seja, às vezes eles não sabem da informação e distorcem. E aí a pessoa, obviamente, quando recebe a informação distorcida, acaba tendo aí significativamente, estatisticamente, uma grande chance de errar. Então, para que essas pessoas possam, na medida que tenham suas dúvidas, entrar em contato com a Comperv, nós disponibilizamos tanto a forma eletrônica, ele pode acessar o e-mail e mandar para a gente, comperv@uern.br, pode mandar a sua dúvida, por mais esdrúxulas que sejam as dúvidas, por mais simples que você ache que a dúvida seja, você pode mandar um e-mail para a gente, pode entrar em contato através dos telefones 3315-2153 ou 3315-2172, que a nossa equipe estará, obviamente, de plantão para realmente retirar aí todas as dúvidas que o candidato possa ter nessa reta final. Então, antes de perguntar a alguém, pergunte a quem realmente está organizando o processo. Entre em contato com a Comperv para que ela tire todas as suas dúvidas e assim você possa chegar no dia da prova totalmente tranquilo e obter, obviamente, o sucesso esperado. Muito obrigado mais uma vez, e a gente conta sempre com o auxílio, né, dos meios de comunicação para dar ao candidato, para dar às pessoas que interessam, né, obviamente, as informações em primeira mão para que elas fiquem cada vez mais informadas desse processo seletivo. Muito obrigado a todos. Agradecer ao professor Egberto, canal aberto, volta daqui a pouco. Cortou aí. Está de volta o programa que vai deixar você ligado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, toda sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. O programa Canal Aberto. A revista eletrônica para você entender mais sobre a UERN, tirar dúvidas e ficar bem informado com o que acontece. Todo conhecimento vale muito e ficar por dentro da universidade vale ainda mais. Nosso encontro está marcado, sexta-feira, 7 horas da manhã. Domingo, às 17 horas, no Santuário de Santa Clara, Missa dos Peregrinos. Um momento especial de louvor e gratidão no Dia do Senhor. Presidente, Padre Sátiro Cavalcante Dantas. Participação, Monjas Clarissa. No encerramento, o sacerdote abençoa os objetos religiosos e concede à comunidade a tradicional bênção de Santa Clara. Transmissão FM 105. Cento e 105,1. Sete horas 39 minutos, estamos de volta com o programa Canal Aberto. E na próxima segunda-feira, abrem-se as inscrições para a seleção de alunos para o mestrado em Ciências Sociais da UERN. As inscrições ficarão abertas até o dia 24 de janeiro. O mestrado é interdisciplinar e tem foco na temática sujeitos, saberes e práticas cotidianas. São duas linhas de pesquisa. Linha 1. Linguagens, memória e produção de saberes. E linha 2, cotidiano, identidades e subjetividades. 7 horas 39 minutos e dentro do papel da prática de extensão universitária, o programa Bernal dá sua colaboração com a presença do professor Zezineto Mendes, diretor da FACEM, que vem dar dicas sobre economia
nesse início de ano, onde todo mundo está aí preocupado com matrícula, IPVA, enfim, uma série de compromissos financeiros, e que o 13º já foi, né, professor? Acabou sim, com certeza. Bom dia, professor Zé Neto. Uma das metas da universidade é justamente essa, prestar um serviço para a sociedade através do trabalho de extensão. E o Canal Aberto se propõe a fazer isso, trazendo professores para dar algumas orientações para a sociedade. Professor, nesse início de ano, qual a prioridade para o cidadão se organizar as finanças? Primeiro, bom dia aos ouvintes FM da 105, ao companheiro Egberto que está aqui presente, que fez um excelente trabalho, uma entrevista muito boa, esclarecendo aos nossos futuros candidatos e a toda a comunidade uerniana, que é um prazer estar aqui nesse programa da nossa universidade, que contribui muito para a nossa sociedade. A questão das finanças, né, de final e início de ano para a sociedade brasileira sempre é um desafio, né? Nós temos que lembrar que neste ano de 2014 nós vamos completar 20 anos do Plano Real, né? A gente completa 20 anos do Plano Real e há um aspecto interessante de ser observado nisso, que nesses 20 anos o Brasil pôde perceber o amadurecimento, né? Nós tivemos aí dois fatores que são muito significativos para a nossa economia. Primeiro, o amadurecimento do nosso modelo econômico, né? É um modelo que está se estruturando ao longo desse período, e essa estruturação resultou numa estabilidade da economia brasileira, em que essa estabilidade faz com que as famílias, né, as empresas, que são os principais agentes da economia, que faz o ciclo econômico funcionar de forma efetiva, eles terem uma possibilidade de gerenciar melhor e programar melhor as suas finanças. Então, esse é um aspecto muito interessante da economia brasileira, é essa estabilidade que nós atingimos. Outro é o fortalecimento da moeda, o real. A moeda, o real, também completa agora 20 anos, e isso faz com que essa estabilidade da economia, associada à credibilidade do valor da moeda real, faça com que o cenário para a economia brasileira seja um cenário para que você possa ter, digamos assim, a garantia de que num determinado período você pode gerenciar as suas finanças para que não ocorra surpresas, digamos assim, no seu gerenciamento. Nós, digamos, a grande maioria da classe trabalhadora recebe seus salários e em cima desse salário ele faz a programação, digamos, do seu orçamento mensal. Na verdade, algumas sociedades mais desenvolvidas se costuma trabalhar com orçamento anual. Nós ainda estamos amadurecendo isso. Mas o brasileiro é aquele que trabalha ainda com o orçamento mensal. Então, o que acontece? Essa estabilidade da economia, associado à estabilidade da moeda real, cria um cenário favorável para que você, vendo o quanto que você ganha, né, você tomando como princípio o valor mensal do seu salário, em cima disso você possa estabelecer uma programação dos seus gastos mensais, considerando, obviamente, aqueles gastos mais comuns que a gente conhece, que toda família, digamos assim, faz uso disso. A energia, a água, o transporte, o aluguel, a alimentação, o lazer, a educação, a saúde. Esses são os itens básicos, digamos, que compõem um orçamento familiar. E, digamos, o trabalhador assalariado, aquele que ganha o salário, ele pode, digamos, identificar a partir dos referenciais, dos valores que são dados nesses bens que ele consome, nesses bens e serviços que ele consome, ele pode programar, digamos, isso em cima do seu orçamento. Considerando o fato de que, numa economia estabilizada, como é o caso da economia brasileira no atual momento, você não vai ter
surpresas. Aí você faz a sua programação para que, digamos assim, nos períodos em que a gente chama, que são os períodos de maior consumo, né, que há um consumo maior, que é o final de ano e início do ano, possa, digamos, criar reservas para que não desestabilize o seu orçamento mensal. Professor, muito se fala, né, na organização, a gente constantemente vê em programas, né, em televisão direcionados para isso, para a educação financeira da população. Como é que é essa planilha, né, que tanto se fala em planilha, qual a melhor forma de se organizar isso daí, né, e ainda ter como sobrar uma reserva, colocando tudo na ponta do lápis mesmo, até o cafezinho, como se diz? É a velha tradição de colocar tudo na ponta do lápis. É uma tradição bem antiga. A gente fala antiga no sentido, digamos, do comportamento empresarial. Já as nossas famílias, a economia brasileira, nos anos do seu crescimento, vamos falar assim, em que ela estava amadurecendo até os anos 80, nós convivíamos com um período inflacionário muito grande. Então as famílias elas ficavam inseguras no processo de gerenciamento de suas finanças, tá? Elas ficavam porque a programação, na maioria das vezes do seu orçamento, não dava para cobrir as mudanças e as variações dos preços das mercadorias, dos produtos e dos serviços. Com a estabilidade da economia, aí as famílias começaram a perceber que dava realmente para você começar na ponta do lápis a colocar aquilo que eu posso, digamos, o que é de consumo prioritário, né, o que é de consumo prioritário, e o consumo, vamos chamar de supérfluo. E aí, digamos, a famosa caderneta começou a fazer parte do cotidiano das famílias brasileiras. Tá? Por que isso? Claro, você pode adotar o sistema de controle através da anotação das suas despesas, contando com o cenário de uma economia estável. Por exemplo, a inflação nos últimos anos não tem ultrapassado mais do que 3%, esse ano pode chegar a 5,5%, que foi mais ou menos isso que está sendo colocado, mas é um índice inflacionário, digamos assim, suportável, né? Suportável. Diferente dos períodos dos anos 80, em que se convivia com a inflação que se aproximava de 80%, né, que se aproximava de uma inflação assustadora. Então, 20 anos para uma economia, se fazer uma análise mais criteriosa, para um cenário da economia como o Brasil, principalmente um Brasil de uma característica territorial muito grande, quase que um continente, então isso torna-se um desafio. E outros aspectos. O Brasil, por ser um país de dimensões geográficas muito grande, ele tem as suas realidades econômicas distintas. Né? Ele tem suas realidades econômicas distintas. Por exemplo, você encontra uma economia pujante, desenvolvida, no centro-sul do país. Aí você ali no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, são regiões que têm a economia muito bem estruturada. As regiões que partem, principalmente que a gente chama de regiões fragilizadas, são as regiões Norte e Nordeste. Essas regiões, dado as suas, digamos, características geográficas, climáticas, culturais e sociais, essas economias ainda estão, digamos assim, num processo de crescimento que precisa ter maior atenção. Então, obviamente, as famílias que residem nessas regiões mais desenvolvidas dispõem de uma, digamos assim, de uma possibilidade de acesso de recurso maior do que nessas outras regiões. Então, isso faz com que desafios sejam maiores para as regiões menos desenvolvidas e que o acesso, digamos assim, ao emprego, ao trabalho e até a possibilidade de ter um rendimento maior, mensal, esteja naquelas regiões mais desenvolvidas. Então, o Brasil tem essas características. Uma coisa, por exemplo, é você ganhar, vamos supor, R$1.000 na região Nordeste, ou vamos colocar, por exemplo, você ganhar R$1.000 numa cidade como Mossoró, e você ganhar R$1.000 numa cidade como São Paulo. Tá? A condição de controle orçamentário é bem diferente. Tá? É bem diferente, porque cada região tem o que a gente chama dos seus custos, né?
e essas regiões mais envolvidas, os custos sempre tendem a ser mais altos. Então, para o brasileiro, o desafio é, você consegue, vamos supor, viver, só uma análise bem simples, você com um salário de R$2.000 numa cidade como Mossoró, você tem uma condição de ter digamos, um padrão de vida, não vamos dizer, digamos assim, muito elevado, mas você vai ter um padrão de vida considerável. Mas você ganhando R$2.000 na região de São Paulo, obviamente, o custo de vida é muito maior. Então, fazer controle orçamentário no Brasil passa por esses desafios, né? Passa por esses desafios. Outro aspecto, nós temos o salário mínimo agora. Ele passou para R$720 a partir do mês de janeiro. Veja só, um salário mínimo para uma família de 4 pessoas é muito complicado, tá? Isso não precisa ser muito, digamos assim, um especialista na área para perceber isso. Então vem as famosas atividades complementares que os trabalhadores desenvolvem. Essas atividades complementares vislumbram a possibilidade de complementar a renda para que o orçamento do mês seja cumprido, né? Para que seja cumprido. Agora, cada trabalhador, digamos assim, conhecendo o seu valor de rendimento mensal, obviamente, o controle orçamentário vai ser de responsabilidade dele. Mas aí onde estão os desafios da economia brasileira, né? Que desafios são esses? Nós trabalhamos com a inflação publicada, real, dada pelo governo, mas só que os valores dos preços sempre tendem a estar maior do que o índice inflacionário que foi publicado pelo governo. Por que isso acontece? Aí vem a questão das variações regionais e também das questões, digamos assim, da produção de cada região e de cada setor. E isso implica na variação também do consumo do trabalhador. Professor, muito se fala na importância de se fazer uma planilha para organizar os custos, os gastos. Qual a importância que tem realmente a planilha para organizar as finanças? Veja, considerando que o trabalhador, ele parte de que o seu rendimento só é reajustado ano a ano, no momento em que ele tem a planilha, ele pode analisar mês a mês o que cada item de sua, digamos assim, dos seus gastos pode estar representando no seu orçamento. Por exemplo, detalhar, digamos, item por item é muito complicado, mas ele pode criar uma composição simples dessa planilha. Por exemplo, o item alimentação, o item educação, o item saúde, o item transporte, o item lazer, digamos, se tiver que não casa própria, ele vai colocar o aluguel. Ou mesmo, como hoje nós estamos tendo um programa chamado Nossa Casa, né? Minha Casa Minha Vida, exatamente isso, né? O programa Minha Casa Minha Vida, ele pode colocar isso aí como o valor da prestação substituindo o aluguel, né? Então ele vai analisar mês a mês o componente de cada item, o valor de cada item desse custo da planilha dele. E aí no mês seguinte ele vai analisar se houve muita variação de um item para o outro. Por exemplo, de repente ele pode, digamos assim, o item água, luz, telefone, que hoje basicamente se usa muito o celular, são itens quase que com custos fixos. Mas os itens que variam muito. A alimentação varia muito. Transporte varia muito. O aluguel nem tanto. Ele pode perceber nesses itens essas variações e ver onde ele pode exercer maior controle do seu orçamento. A partir daí, ter a possibilidade de provocar, digamos assim, uma pequena reserva ou uma pequena sobra para que ele crie uma coisa chamada poupança. Né, para que ele crie uma coisa chamada poupança. Exatamente, a poupança tem digamos assim, uma função de quê? Muitos chamam de investimento. Poupança para brasileiro, principalmente para trabalhador assalariado, chamar isso de investimento, eu chamo isso uma coisa meio que propaganda, tá? Trabalhador que ganha pouco, para ele investir,
fazer que nem o outro. Só se ele deixar de consumir alguma coisa. Né? Só se ele deixar de consumir alguma coisa. Algumas vezes o pessoal comenta que o brasileiro ele é consumidor. Bom, você tem que fazer análise considerando a partir de que faixa de renda você está falando que esse brasileiro é consumidor. Tá? Porque, por exemplo, você pegar, vamos supor, um trabalhador que ganha um salário mínimo e você dizer que esse trabalhador é um consumidor, ou seja, que ele está consumindo excessivamente, isso é uma coisa que tem que ser analisada. Porque com um salário de R$720 não dá para você consumir muita coisa, essa aqui é a verdade. Até o cumprimento do orçamento mensal da família fica, digamos assim, numa situação delicada. Então você tem que analisar as faixas de rendimento de cada classe trabalhadora para você poder definir que tipo de, digamos assim, que tipo de característica de consumidor ele está se enquadrando. E em cima disso, a definição da planilha vai de acordo com a realidade orçamentária de cada um, né? A partir da faixa de renda de cada um. Aí você pode definir uma planilha de orçamento. Professor, alguns desses tributos, né, e agora também vem material escolar, fazem parte de o orçamento de todas as famílias, né? E quando é que vale a pena parcelar? Quando é que vale a pena pagar à vista, não é? Até que ponto tem como se planejar isso daí? A gente sabe que à vista é sempre melhor, né? Mas muitas vezes não cabe no orçamento da população esse pagamento à vista. Qual é a melhor forma? Para parcelar nos vezes? O que é que o senhor aconselha? Olha só, vamos pegar aqui como parâmetro o comércio de Mossoró. O comércio de Mossoró, na grande maioria das vezes, quando você vai comprar à vista, eles dizem, se comprar à vista nós damos um desconto de 5%. Um desconto de 5% aqui para nós não é um desconto significativo. Tá? Um desconto de 5% não é significativo. Por quê? Vamos supor, você está comprando um produto de R$100, né? Um produto de R$100. Num desconto de 5%, você está dando desconto apenas de R$5, ou seja, você vai pagar R$95. E esse produto, aí o consumidor vai e pergunta, bom, se eu comprar esse produto aqui a prazo em 4 vezes, né? Ou 5 vezes? A gente não, divide sem juros. Não coloca nenhum juro sobre sobre essas parcelas. Para o trabalhador que tem um orçamento limitado, qual é a melhor opção para ele? Nesse ponto de vista, é melhor ele comprar a prazo. Porque o desconto de 5%, 3%, 2% não caracteriza um desconto significativo para que ele possa, digamos assim, comprometer o seu orçamento naquele momento para considerar, digamos, essa compra à vista. Há uma coisa bem interessante. A compra a prazo, ela só é interessante quando você tem um controle, né, quando você tem um controle orçamentário da sua finança, de modo tal que você sabe o quanto que cada valor de cada parcela representa no orçamento. Considerar aquela coisa, não, eu vou dividir, lá na frente eu vejo como é que eu vou pagar, não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é, se está me sobrando, vamos supor, eu ganho R$1.000, no final do mês está sobrando R$100, tá? E aí eu estou pretendendo comprar uma televisão. E essa televisão, eu vou comprar a televisão de 32 polegadas, de R$1.000, dividido em 10 parcelas. Em 10 parcelas, então dá 10 parcelas de R$100. Ou seja, aqueles R$100 que eu tenho disponível vai cobrir essa parcela de R$100. Agora, se ele fizer aquela estratégia, não, eu vou dividir, porque lá na frente eu vejo como é que eu posso pagar, não, é a melhor estratégia. Porque o que é que ele pode estar fazendo? Vira uma bola, porque o que ele pode estar fazendo? Por exemplo, eu fiz uma compra prazo, estourei o meu orçamento. Aí, para eu retomar o equilíbrio do meu orçamento, o que é que eu faço? Um financiamento, vou ao banco, faço financiamento, digamos, no valor aí, apenas para retomar o equilíbrio do meu orçamento. Você criou 2 dívidas. A dívida do financiamento, da divisão da parcela que você fez na compra do bem, e agora uma parcela do financiamento que você fez. Então, uma coisa gerou 2 coisas. Uma conta gerou 2 débitos.
Tá? Então é isso que o trabalhador tem que analisar. Olha, não existe milagre não. Na economia, em economia não tem milagre. Em economia o que tem é número. Eu ganho R$1.000, se eu ganho R$1.000, o que é que eu posso gastar? R$1.000. Tá? A economia é dentro dessa realidade. Agora, se eu vislumbro possibilidade, vamos supor, se eu possibilidade de arrumar uma suplementação orçamentária através de outra atividade, tudo bem. Mas você tem que trabalhar em cima do valor que você dispõe naquele momento. Se minha renda é R$1.000, então o meu custo mensal tem que ser relacionado a R$1.000. Porque senão você pode criar um endividamento que no longo prazo vai complicar todo o orçamento familiar. E aí você perde o controle das suas finanças. Ok, professor. Agora são pontualmente 8 horas. A gente agradece mais uma vez a participação do professor Zezineto Mendes, ele que é diretor da FACEM, e estreando, né, esse quadro de prestação de serviço à sociedade através desse programa Canal Aberto. E já deixo os microfones abertos para as suas considerações. Bom, a gente quer agradecer. Primeiro dizer para a comunidade que essa coisa do controle orçamentário não tem milagre nisso. Tá? E outra, eu acho interessante que existem os mais diversos tipos de ações no sentido, olha, busca controlar as suas finanças. Não, quem sabe das suas finanças é cada um. Quem recebe o dinheiro no final do mês é quem sabe o valor que ele tem disponível. Então, em cima da realidade que você exerce, faça esse controlezinho. É uma planilhazinha. Estabelecer prioridades. Estabelecer prioridades. A planilhazinha é uma coisa bem simples, não tem maior dificuldade. Pega um cadernozinho desses, bem simples mesmo, e anota todo mês. Mês de janeiro, gastei tanto com água, tanto com luz, tanto com telefone, tanto com combustível, tanto com educação, tanto com saúde, e no final você analisa isso. Então você tem um quadro, um retrato do que você gasta por mês. Se você gasta isso, faça por onde a sua renda dá suporte a isso. Evitando uma coisa que não é interessante, que é o endividamento. Porque o endividamento, ele pode comprometer a sua sustentabilidade. Né? E o que é comprometer a sustentabilidade? É você saber, primeiro, eu tenho meu emprego, eu tenho uma renda. Então, esse meu emprego, essa minha renda é o que garante a minha sustentabilidade. E é em cima disso que ele deve trabalhar, dentro da realidade. Ok. A gente agradece mais uma vez ao professor Zezineto. Agora, 8 horas e 2 minutos, o programa Canal Aberto desta sexta-feira vai ficando por aqui. Hoje nós conversamos com o professor Egberto Mesquita sobre o PSV 2014, que mantém a sua data de realização para os dias 2 e 3 de fevereiro. E também com o professor Zezineto Mendes, sobre as finanças, né, a importância de se organizar as finanças neste início de ano, fazendo a planilha e estabelecendo prioridades. A todos, um bom dia, um excelente final de semana e até a próxima sexta. Bom dia e até a próxima sexta-feira. Está de volta o programa que vai deixar você ligado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, toda sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. O programa Canal Aberto. A revista eletrônica para você entender mais sobre a UERN, tirar dúvidas e ficar bem informado com o que acontece. O conhecimento vale muito e ficar por dentro da universidade vale ainda mais. Nosso encontro está marcado, sexta-feira, 7 horas da manhã.